Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, né? Falando ainda especificamente sobre a parte geral de direito civil. O que é interessante dizer que nos blocos passados eu ventilei com vocês, né? Obviamente, os vetores, as diretrizes da parte geral. E eu disse o seguinte, eu disse que esses vetores, essas diretrizes, eles também aí estão na verdade dentro desse número holístico. Eles estão na verdade, né, dentro dessas tríades mágicas como Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Eusatos, Poseidon e Harry, Rony e Hermione. Em outros dizeres, né, trouxe para vocês que são vetores da parte geral de direito civil, o quê? O estudo das pessoas, que nós já vimos. Trouxemos, então, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Só que além das pessoas, nós temos como segunda parte, ou seja, o nosso livro 2, o estudo que diz respeito, né, ao objeto. Objeto que nada mais são do que os bens. Então, a partir desse bloco, falaremos com vocês de bens. Bens que se encontram previstos, né, nesse livro 2 e também nos artigos 79 a 103 do Código Civil. Né? De qualquer maneira, só para a gente não deixar uma informação passar, o estudo, né, da parte geral vai ser dividido sempre em pessoas, objetos, que são os bens, e o vínculo que une pessoa e objeto, que nada mais é do que o negócio jurídico. Né? Adentramos, então, a partir desse momento, adentramos, então, a partir desse exato instante, no estudo dos bens. Bens, bens, bens. Tudo bem, tudo tranquilo, né? Então, vamos aí além. Primeira coisa que eu quero falar com vocês acerca dos bens é justamente sobre o seu conceito. Seu conceito, qual que é o conceito de bem? O que é interessante dizer aqui é o seguinte, que muitas pessoas, né, muitos doutrinadores, eles não trazem uma conceituação uníssona. Ou seja, a doutrina, ela não é, na verdade, vista de uma maneira uniforme. Ela aqui, para ser bem sincero, ela se triparte. Triparte! Por que triparte? Porque alguns doutrinadores entendem, por exemplo, que coisas são mais abrangentes do que bens. Outros doutrinadores equiparam bens a coisas. E derradeiramente, né, nós temos aí o que? Um entendimento de que bens são mais abrangentes do que as coisas. De qualquer maneira, antes de trazer essa resposta, eu quero conceituar com vocês, então, o que são bens. Gente, o que são bens? De maneira uníssona na doutrina, isso sim, podemos falar que bem é tudo aquilo que satisfaça a necessidade humana. Tudo aquilo que satisfaça a necessidade humana. Mais uma vez, tudo aquilo que satisfaça a necessidade humana. Só que aqui que vem a ponderação. De acordo com a maioria da doutrina, né, maioria da doutrina a qual eu me filio, é importante dizer que bens, né, traduzem o quê? Utilidades físicas ou ideais. Físicas ou ideais. Físicas ou ideais. Então, são utilidades físicas ou ideais que satisfaçam a necessidade humana. Grifem físicas, né? Mais uma vez, grifem físicas, mais uma vez, grifem físicas. Por que grifem físicas? Eu explico para vocês. Primeira observação. Vou fazer 3 observações. Por que 3? Porque 3, então, como a gente fala, é mágico. Porque 3 é holístico, né? Porque 3 nada mais é aí do que a composição, né? Que a gente pode trazer para vocês de Halukileia, né? Ou seja, 3 é o nosso número, então, holístico. Primeira observação. Com base nesse conceito, podemos extrair que bem é o gênero e coisa a espécie. Bem é o gênero e coisa a espécie. Bem é o gênero e coisa a espécie. Por quê? Eu não entendi. Porque bem, gente, ele abarca utilidades físicas e ideais. Coisas são tão somente utilidades materiais. Coisas, a gente percebe a coisa, a gente toca a coisa, né? Então, em outras palavras, a gente pode falar então que bem é mais abrangente, porque bem, ele abarca uma utilidade ideal além das físicas. Eu falei para vocês grifarem físicas, porque físicas são as coisas propriamente ditas, né? Então, com base nisso, podemos extrair que bens são mais abrangentes. Bens é o gênero, coisa a espécie, porque temos utilidades físicas e ideais. Tudo bem, tudo tranquilo. Segunda observação. Qual que é a segunda observação? A seguinte, né? Alguns doutrinadores,
doutrinadores mais clássicos, né, doutrinadores mais antigos, eles traziam aí um terceiro elemento, além de ser uma utilidade física ideal. Sério, prof? Eles eram mágicos porque eles observavam as tríades. Hoje nós estamos numa proposta capiroto, hoje nós estamos numa proposta do Tinhoso, mas eles antes, eles eram aí mágicos. Por quê? Porque eles entendiam que a economicidade, ou seja, aquele caráter pecuniário, aquele caráter, na verdade, de mercantilização, né, ele se fazia necessário quando a gente falava de bem. Então, para a doutrina mais antiga, que muitas vezes trazia uma sinonímia, né, de bem com coisa, eles entendiam a necessidade, a imprescindibilidade da economicidade como um elemento conceitual de bem. Hoje, né, essa economicidade já não mais se faz presente para a grande maioria da doutrina. Então, hoje podemos descartar aí esse requisito, né? Hoje podemos descartar esse pressuposto e falar então que bem é aquela necessidade, né? Ou seja, tudo aquilo, utilidade física ideal, que satisfaça uma necessidade humana. Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Então vamos para a observação de número 3. Qual que é a observação número 3? É a seguinte. Eu falei para vocês da economicidade. Economicidade, caráter econômico, né? E por que você está falando disso? Porque, como sabemos, alguns doutrinadores conceituavam, né, bem com essa característica. Então, a observação número 3 é justamente para diferenciar bem do que? De patrimônio jurídico. Sério? Sério. Então, bem, além de não se confundir com coisa, observação número 1, também não se confunde com o quê? Com patrimônio jurídico. Prof, o que é um patrimônio jurídico, né? Eu explico para vocês. Patrimônio jurídico nada mais é, em outras palavras, do que a representação econômica de uma pessoa. Então, a representação econômica da pessoa, né, faz parte do patrimônio jurídico. Mas é só isso? Não, não é só isso, né? E notem, quando a gente fala aí da representação econômica, a gente está pensando na doutrina clássica, tá? Por isso que a gente está diferenciando, por isso que a gente, na verdade, está trazendo essa distinção, né? Então, isso é uma distinção para aqueles que estudam aí pelos doutrinadores como Washington de Barros, para aqueles que estudam com doutrinadores como Silvio Rodrigues, né? Então, precisamos fazer essas distinções. De qualquer maneira, patrimônio jurídico, além dessa representação econômica da pessoa, ela traduz o quê? Traduz um conjunto de direitos da personalidade. Então, podemos falar que patrimônio jurídico seria a junção de economicidade, né, representação econômica, mais um patrimônio moral. Esse patrimônio moral seriam o quê? Direitos da personalidade. Então, patrimônio jurídico, vamos colocar numa forma, né? Patrimônio jurídico é igual o quê? Né? Representação econômica da pessoa, dinheirinho, mais direitos da personalidade, que é o patrimônio moral. E por que você fala disso? Por que você fala desse patrimônio jurídico? Porque é com base nesse instituto do patrimônio jurídico que vai surgir, na verdade, né, um conceito novo, um conceito muito bem trabalhado pelo ministro do STF, Luiz Edson Fachin, que é o instituto, né, do chamado patrimônio mínimo, né? Instituto esse, que em outras palavras, vocês verão mais para frente quando falarmos aí de bem de família, né? O que é o patrimônio mínimo? O que é esse instituto do patrimônio mínimo? Né? Em outros dizeres, como que você pode acrescentar um conceito desse patrimônio mínimo? É o seguinte, gente, todo mundo tem o direito a um patrimônio que vai trazer à pessoa uma chamada dignidade humana. Então, todo mundo tem direito a um chamado mínimo existencial, a um mínimo de direitos para que se tenha uma vida digna. Até porque não podemos nos esquecer que um dos fundamentos da Constituição, artigo 1º, né, fundamentos, inciso 3º, é a dignidade da pessoa humana. E o que a gente não pode esquecer? Não podemos nos esquecer, também por demais, né, que em virtude dessa dignidade da pessoa humana ser um fundamento da Constituição e estar na Constituição, ela goza de uma relação de verticalidade de poder, ou seja, ela está acima de todas as demais searas. Então, se nós fizermos aí uma análise, né, de cima para baixo, podemos falar que essa dignidade da pessoa humana, ela sofre o chamado efeito prisma, né? Por que efeito prisma? Porque é como se fosse uma luz batendo aí num prisma e se espraiando, tipo Pink Floyd, Another Breath in the Wall, né? Que loucura, prof, The Other Side of the Moon, né? Que é justamente esse CD que também traz aí a trilha sonora, não sei se vocês já pesquisaram isso, mas a trilha sonora do primeiro Mágico de Oz. Mas por que você está falando disso? Pelo seguinte, é um efeito prisma. A dignidade da pessoa humana, ela se
espraia para todos os ordenamentos, né, aí existentes. Então a gente pode ver dignidade da pessoa humana no direito penal, através do princípio, qual o princípio da humanização das penas. Podemos ver a dignidade humana por demais quando a gente trabalha o direito civil, justamente quando falamos aí desse patrimônio mínimo, então, né, alicerçado, ancorado no patrimônio jurídico, que nada mais é do que a economicidade, representação econômica mais patrimônio moral. De qualquer maneira, né, nesse bloco trouxemos com vocês o conceito de bens, e no próximo bloco falaremos aí dos chamados bens considerados em si mesmo, né? Traremos aí essa conceituação com vocês. Até lá, deixo desde já, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.